Os deputados Vicentinho, do PT de São Paulo, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pediram a aprovação pela Câmara de projetos de lei em tramitação que ampliam os direitos dos trabalhadores. Vicentinho pediu apoio especial para a proposta de emenda constitucional número 231 de 95, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Vicentinho vai pedir ao presidente da Câmara, Marco Maia, a inclusão da matéria na pauta de votação do plenário, garantindo que a proposta aumenta a abertura de novos postos de trabalho. Para debater o assunto, convidamos os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Paulo Pereira da Silva, do PDT paulista, também dirigente sindical. Doutor Alfredo Kaifer, o senhor como é que vê essa proposta aí? O senhor acha que aumenta postos de trabalho? Olha, com a evolução e a dinâmica da economia no passado recente, nós podemos comprovar que o aumento do número de empregos se dá pelo crescimento da economia. Não haverá redução, não houve aumento dos 48 para os 44, em função da redução especificamente. Não haverá crescimento de emprego dos 44 para os 40, unicamente pelo fato de se reduzir a jornada de trabalho. Então, hoje, não vou dizer que há pleno emprego, mas não há falta de empregos e nós mantivemos as 44 horas. Então, não vejo que a redução seja um fator exponencial para o aumento do número de empregos. Eu vejo que há muitas outras áreas onde a classe trabalhadora deveria se focar, onde está se perdendo muito emprego hoje. Vou citar um exemplo. A política econômica, com juros altos, com impostos escorchantes e com uma política cambial que hoje privilegia a importação e desprestigia as nossas importações, é hoje o maior fator de redução do número de empregos. Agora, não parece lógico que reduzindo o número de horas se aumente os postos de trabalho, porque haverá necessidade de contratar mais trabalhadores? Matematicamente, isso sim, a conta é certa. É uma coisa elementar. É elementar que você, pela lógica, seria assim, mas pela prática nem sempre é assim. Quantos empregos poderão ser desperdiçados porque você poderá... dólar baixo aumenta as importações e fecha postos de trabalho aqui dentro. As próprias pequenas empresas que não têm as mesmas condições dos grandes grupos empresariais, vou dar um exemplo, metalúrgico do ABC, Volkswagen, Mercedes e outros, são empresas da área metalúrgica, metalmecânica. Agora, lá no interior, a mesma classe de trabalhador não tem a mesma condição. Aquelas empresas que têm 5, 7, 8, 10 empregados, que às vezes, por decisão deles próprios, decidiriam ficar com as 44 horas. Então eu entendo que, sim, pela redução das 44 para 40, mas sempre combinado entre as partes. O acordo coletivo entre empregados e empregadores, homologados pelos seus respectivos sindicatos, sim devem decidir, se for conveniente, a redução. Tanto é verdade que nós temos várias categorias e várias classes de trabalhadores que já trabalham com menos de 44 horas. Deputado Paulo Pereira da Silva, como é que o senhor vê esse projeto? Bom, não podemos concordar com o Alfredo de jeito nenhum. Nós achamos que reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, isso significa uma redução de 10%, né, na jornada de trabalho. E, consequentemente, as empresas terão que contratar para suprir essa produção. Trabalhadores. Contratar mais trabalhadores para suprir essa produção que deixou de ser feita. E não é só reduzir, né? Não é só criar emprego do nosso ponto de vista, também é melhoria na qualidade de vida. As pessoas poderão sair mais cedo do trabalho para ficar mais com suas famílias, poderão ir mais para o turismo, passear mais com a sua família, ter mais lazer. Portanto, você cria também emprego em outras áreas que hoje não são criadas.
Além disso, a gente sabe que reduzir jornada de trabalho não é uma luta fácil. No Brasil, só em 2 momentos da história do Brasil se reduziu jornada. Uma lá em 43, na Constituição de 43, quando teve uma regulamentação das 8 horas diárias, ou 48 horas semanais, e uma outra em 88. Agora, isso sempre foi feito na lei. Essa conversa que o deputado Alfredo fala, de deixar para negociação, você pode acompanhar as negociações. Não tem negociação de jornada de trabalho. Porque as empresas não aceitam reduzir sua jornada de trabalho apenas numa negociação. Não vai perder esse direito. Porque ali é uma luta de classe. Aumento de salário se coloca em preço. Jornada de trabalho não se coloca. É ganho de qualidade de vida das pessoas. Quando as pessoas trabalhavam 18 horas, você imagina como é que era a qualidade de vida das pessoas. Quando passou a trabalhar 8, já melhorou muito. Quando passou a trabalhar um pouco menos, 44, melhorou. Agora nós queremos 40, não só para criar empregos, mas também para melhorar a condição de vida das pessoas. Até porque a tecnologia é muito alta, né? Você tinha na Volks, por exemplo, em 1990, tinha 44 mil trabalhadores, fabricava 300 carros. Hoje você tem 12 mil trabalhadores que produzem 2.200 carros por dia. Então, portanto, a quantidade de produtos... Evolução científica e tecnológica, né? E essa tecnologia não tem vindo em benefício do trabalhador. Além de perder emprego, ele não tem se beneficiado dessa quantidade de produtos que têm sido fabricados. Agora, é fora de dúvida que a evolução científica e tecnológica reduz a exigência de mão de obra humana e aumenta o concurso da máquina. É isso que se tem observado desde o século XX, o início do século XX, essa mudança que o Chaplin, não é, eternizou naqueles filmes dele, aquela passagem do trabalho humano para o trabalho da máquina. Nós entendemos que a gente deve buscar ganhos efetivos para o trabalhador, conquistas em todos os aspectos. E conquistas e ganhos não são unicamente a redução da jornada de trabalho. Eu acho que condições de trabalho, ambiente favorável no seu local, assistência médica, efetiva aposentadoria, enfim, há um conjunto, de iniciativas que nós poderemos produzir para que este funcionário, para que esse trabalhador, a classe trabalhadora, tenha melhores condições. Ganhos de produtividade, por exemplo, nós temos que levar em conta que se nós fizermos uma redução súbita de 44 para 40 horas, são 10%. Isto impacta em custo. Tá? E nós vamos ter inflação, nós vamos ter aumento dos preços, aí você dá 10% de redução da jornada de trabalho, dito pelo deputado Paulinho, que isso vai ter qualidade de vida, uma série de condições, e o que adianta isso se nós provocarmos inflação e ele tem perda efetiva no seu salário, como está acontecendo hoje. Mas nós não estamos nos alertando, tá? Falamos de tantas conquistas e tantos ganhos, estamos deixando passar à nossa frente, hoje, a volta da inflação, que esta sim é efetivamente a maior perda para o trabalhador. Reduz o poder de compra do salário. Reduz o poder de compra. Inflação ganha o empresário, o capital e perde o trabalhador. Então, essas coisas que nós temos que ficar atentos. E nós temos que trocar por produtividade e não redução súbita de jornada. Estamos entrevistando os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, sobre a redução da jornada de trabalho. Deputado Paulo Pereira da Silva. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que tem um custo também, né? Agora, não é um custo exagerado. Segundo o Diese, se você reduzir de 44 para 40 horas semanais, significa uma redução, um custo para a empresa de 1,99, não chega a 2%. Né? Ou seja, é um custo pequeno para a empresa com tanta tecnologia que tem entrado na indústria, né? Com tanta produtividade que as empresas têm conseguido com essa questão da tecnologia. Agora, nós topamos discutir também outras fórmulas. Como a gente admite que tem um custo, nós poderíamos, por exemplo, Alfredo, o governo está propondo, por exemplo, desonerar a folha de pagamento. O governo está propondo tirar 6 pontos percentuais
da Previdência e baixar de 20 para 14. Nós colocamos ao governo, e esse debate continua dentro do governo, e esse projeto virá aqui para o Congresso com certeza, assim que tiver um entendimento entre trabalhadores, empresários e o próprio governo, virá um projeto para cá. Nós poderíamos combinar os dois projetos. O da redução de jornada, que está parado aqui na casa há 15 anos, há 15 não, há 16, porque ele foi ainda iniciado pelo senador Paulo Paim e Inácio Arruda, quando eram deputados, né? E esse projeto está aqui, então, há mais de 16 anos. Então, nós poderíamos combinar esses dois projetos de desoneração de folha, que aí sim é um ganho efetivo para a empresa, que deixaria de pagar uma certa quantidade, não só para as empresas da indústria, de manufaturado, mas para todo o setor de serviços, comércio, e a gente combinar essa redução de custo combinado com a jornada de trabalho. Porque para nós, reduzir jornada de trabalho é ganho de qualidade de vida. Né? As pessoas vão viver muito melhor trabalhando menos. E a gente imagina que a tecnologia tem que ser em benefício do homem. Né? Quanto mais tecnologia, menos se trabalhar. Não pode ser o contrário, quanto mais tecnologia, se trabalhar mais. Porque senão esse ganho de produtividade vai só para um lado. Então reduzir a jornada de trabalho para nós é uma coisa muito importante. Nós vamos iniciar agora, aproveitando que o Código Florestal foi votado, a gente vai fazer aqui no Congresso muitas conversas, muita reunião, muita discussão com os líderes. Os sindicalistas estarão aqui presentes nessa casa a partir de agora, manifestações nas ruas, foi votado pressões. na Câmara, mas ainda tem uma batalha lá no Senado. Mas dali eu acho que é até mais fácil, né? Tem algumas modificações que devem ser feitas lá, vai voltar para a Câmara, mas aí eu acho que as coisas vão encaminhar. Então eu imagino que essa discussão, nós não queremos fazer uma coisa de trabalhador contra empresários, vamos tentar fazer o ganha-ganha, né? Tentar também reduzir o custo da indústria, em compensação, os trabalhadores ganhar a redução da jornada de trabalho. Eu penso que este sim é um avanço extraordinário, se nós conseguirmos desonerar o custo da folha de pagamento através dos encargos. Nós temos uma situação inusitada, que nós temos salários baixos e temos altos custos da folha de pagamento para as empresas. Isso nos faz perder competitividade no mercado internacional, inclusive. Agora, é preciso também saber se nós vamos ter uma redução de fato dos encargos sociais, dos custos da folha, e se o governo não vai transferir isso para outros impostos, Paulinho. Porque a gente sabe que esta infernal máquina administrativa, não pode perder recursos. Não pode perder recursos. Certamente o governo já está planejando da onde ele vai tirar da folha da folha dos encargos, previdência. Ele deve estar já maquinando aonde é que ele vai fazer essa compensação. Provavelmente ele vai fazer isso aumentando a tributação em cima de mercadoria. A imprensa está divulgando aí, hoje divulgou que há uma possibilidade, o governo pensa em tributar mais as empresas no seu faturamento, está pensando em colocar isso nos bancos, no setor financeiro, que tem tido ganhos grandes. Então é de pensar. E o setor financeiro não vai sofrer essa redução de lucro. Será que nós vamos tirar de um bolso e vamos transferir para o outro? E depois, matematicamente, tudo isso fica igual? E para o trabalhador, para o sistema, acaba se consolidando e ficando na mesma conta. Então, isso que a gente tem que ponderar. Eu também não aceito a ideia. Eu conheço muitos trabalhadores, sou um empregador, tem mais de 6 mil funcionários, e a gente percebe que 8 horas de trabalho em 5 dias, dá um pouquinho mais de 8 horas, quer dizer, há espaço. O dia tem 24 horas, nós temos sábados e domingos. Quer dizer, eu não vejo que a gente tenha grandes ganhos de qualidade de vida reduzindo 2 horas de trabalho. O trabalho nunca fez mal para ninguém. O ócio muitas vezes até é prejudicial. Então eu não vejo eu não vejo por aí. Eu sim defendo ganhos efetivos para o trabalhador, seja em salários, melhoria de salários, Paulinho. Por exemplo, essa modalidade que tem se feito nos últimos anos, de cada vez, por exemplo, se a inflação for de 5, nós darmos ganhos de 1, 2 pontos a mais. Isso é muito importante.
e outro conjunto de fatores que a gente pode proporcionar ganhos efetivos ao trabalhador. Não, depende do trabalho, né? Você trabalhar num escritório com ar-condicionado, tranquilo, é uma coisa. Vai trabalhar na boca de um forno 8 horas. Uma siderúrgica. Uma siderúrgica. Né? Vai dentro... E correndo risco. Da Siderúrgica Nacional. Que corre risco. Na caldeiraria da CSN, da Uzi Minas, nessas grandes indústrias, para você ver o barulho que é o inferno que é aquilo. Então, uma coisa é trabalhar num lugar tranquilo, outra coisa é trabalhar... E o calor também. No calor, esse negócio todo, né? Com equipamentos, né? Fica 8 horas. Então, comprovadamente, Alfredo, as últimas 2 horas de trabalho são as 2 últimas horas que mais causam acidentes. Exatamente pela fadiga do trabalho, pela quantidade de esforço que as pessoas fizeram. Eu estou dando um exemplo de boca de forno, mas fica fazendo uma valeta para pôr canalização durante 8 horas, o dia inteiro no sol, ou trabalhando na zona rural. Enfim, então tem tipos de trabalho que a gente não verifica isso. Talvez na sua empresa as condições de trabalho são muito boas, tranquilas, mas no geral as condições de trabalho não são tão boas. Então o que a gente pede é exatamente isso. Eu tenho certeza que se a gente reduzir a jornada, vai diminuir muito a quantidade de acidente de trabalho, porque são nos últimos minutos de trabalho que as pessoas começam a perder a atenção, né, com a máquina e acabam se acidentando, que é um custo não só para ele, porque perdeu partes do corpo, mas um custo para a empresa que treinou esse trabalhador e ele ficou fora, e um custo muito caro também para o governo para pagar essa questão do acidente de trabalho. Então, nós achamos que reduzir a jornada de trabalho é um ganho para o Brasil, né? As empresas vão ganhar com mais qualidade, com mais produtividade, e os trabalhadores ganharão com mais condição de trabalho. Estamos entrevistando os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, sobre a redução da jornada de trabalho. Mas por que não deixar, então, Paulinho, essa situação para que as empresas... Veja bem, hoje os trabalhadores estão com uma retaguarda de sindicatos fortes, combativos, bem representados. Por que não deixar essa situação da redução de 44 para 40 horas para os trabalhadores com as suas classes, tanto empresariais, sindicatos, enfim? Porque nós já tivemos, por exemplo, hoje o setor bancário, que aliás trabalha, você deu um exemplo do trabalhador do forno, pesado, dificuldade. Tá? Nós temos, por exemplo, o setor bancário que trabalha hoje com 36 horas. Quer dizer, a área de enfermagem, 36 horas estão pleiteando 30. Quer dizer, por que não deixar cada categoria definir? O setor bancário é 40 horas, né? 36. Não, 36 horas. 36. Tá? E assim, por exemplo, se aquele trabalhador do forno está numa condição de que realmente ele não deva trabalhar mais do que 40 horas, por que não deixar entre as categorias? Eu sou contrário a que se generaliza isso por lei a redução. Eu acho justo que em alguns setores se trabalhe 40 horas, mas que não é uma lei federal que nivele para que uma metalúrgica que produz, que tem 5 funcionários, que produza janelas e portas lá no interior do Paraná, tenha a mesma qualificação do que uma grande metalúrgica do ABC paulista. Então, mas veja bem, se você deixar isso para negociação, é que ainda não tem uma grande campanha do movimento sindical para reduzir jornada. Tem. Essa é a segunda reivindicação dos trabalhadores. Primeiro é salário, segundo é jornada de trabalho, segundo o DIEESE. Se você deixar isso para lá, primeiro que as empresas não negociam. Vale para você, por exemplo. Se o seu sindicato lá de trabalhador chegar lá na tua empresa e olha, vamos reduzir para 40, você vai dizer, não, vamos fazer outra coisa aqui e vai acabar não reduzindo. Então, a negociação de 40 horas é muito difícil. Na história do Brasil, vou lembrar, nunca foi feita em negociação separadas. Algumas categorias, por exemplo, lá em 85, os metalúrgicos de São Paulo e do ABC, o sindicato que era do Lula, fizeram uma grande greve, vou repetir, depois de mais de 15 dias de greve, reduziu a jornada para 44 horas. Só em seguida veio aqui para o Congresso, em 88 e reduziu para todos os trabalhadores. Então, se os sindicatos pegar para valer, você terá um grande conflito nacional. E isso é muito ruim. Se nós estamos falando de relação de trabalho melhor, qual que é mais fácil? É o Congresso Nacional verificar que os custos realmente dessa produção e
dessa produção que deixará de ser fabricada, deixará de ser feita, né? Porque vai reduzir de 44 para 40, e discutir na desoneração da folha, como é que as empresas podem compensar esse custo, vamos em cima do governo também, pôr o governo na parada, e esse ganho de qualidade de vida vir para os trabalhadores. Porque eu repito, Alfredo, o seguinte, a tecnologia não tem dado esse ganho de qualidade de vida para os trabalhadores. Não é possível que você possa admitir, por exemplo, que eu falei, esse exemplo que eu dei da Volks, que tinha 44 mil trabalhadores, produzia 300 carros por dia. Hoje tem 12 mil trabalhadores e produz 2.200. Né? Para onde foi esse ganho de qualidade de vida? Foi para o salário do trabalhador? Não Isso foi? Aí foi o concurso da máquina, da tecnologia. Veio a máquina, mas alguém ganhou com isso. Quem que ganhou? A Volks alemã, tá certo? Estou dando um exemplo da Volks. Mas isso vale para todos os setores que se modernizaram, tiveram mais tecnologia, e os trabalhadores não ganharam essa quantidade. Reduziu o concurso da mão de obra na confecção do seu produto, né? Então o que nós estamos dizendo é exatamente isso. Quanto mais tecnologia, menos se trabalhar. É a lógica. Até chegar um dia que ninguém se trabalha, a tecnologia faça tudo por nós. Né? Vai demorar isso, mas está indo para esse caminho. Você já tem máquinas, por exemplo, que não precisa ninguém lá mais consertá-la. Ela é consertada por computador. Máquinas robôs, né? Esse dia atrás eu estava num avião da Embraer, que quebrou, e o cara consertou com um chip. Ele pôs lá um cartãozinho, ligou para a central lá e o cara consertou de lá o avião. Né? Ou seja, não vem mais ninguém consertar. Essa que é a tecnologia que vai ajudar todo mundo. Agora não pode, chega tanta tecnologia e o trabalhador não tem esses ganhos de qualidade, tá certo? Eu continuo absolutamente... Espero te convencer a votar com nós. Eu estou ainda absolutamente convencido que a gente deve analisar a situação como um todo. E eu tenho dúvidas se os trabalhadores terão efetivo ganho, de forma geral, no Brasil todo, se reduzirmos a jornada de trabalho. Nós teremos grandes prejuízos, perdas de trabalhadores, principalmente para as pequenas e médias empresas que têm poucos e aumento funcionários. De custos. Aumento de custo. Ele tem hoje 10 funcionários, tá bom, vai reduzir para 40 horas. Quem é que sabe se ele não vai dispensar 1 ou 2 funcionários que não cabem na competição dele? Então, eu penso que mantém as 44 horas como genérico, como jornada de trabalho máxima, bem dito, máxima. E estimula a negociação. E estimula a negociação. A ninguém é proibido reduzir a jornada de trabalho. Nós temos que limitar, e hoje nós temos uma regra que o máximo é 44 horas. Dali para baixo tudo é possível e tudo depende do entendimento entre trabalhadores e Agora, a verdade empresas. É que o empregador dificilmente vai renunciar a esse direito. Não é? Não, ele pode sim. Veja bem, ele pode 2% a mais de ganho, de efetivo de salário, é a mesma coisa que reduzir 10%. Então ele pode optar. Ele só vai se fizer uma greve lá de uns 15 dias. Ele só vai aceitar se fizer uma greve na fábrica dele de uns 15 dias, aí ele vai topar. Porque ele vai verificar que os trabalhadores só vão voltar a trabalhar se tiver redução de jornada. É esse conflito que nós queremos evitar. Se o Congresso Nacional aprova o projeto que está aqui parado há 16 anos, nós com certeza resolveremos esse problema no Brasil inteiro, não tem esses conflitos. O que nós estamos propondo é exatamente uma discussão de como é que nós podemos fazer com que os trabalhadores tenham a redução da jornada para 40 horas e as empresas tenham parte desse custo, pelo menos, pago ou diminuído nos impostos. O nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença dos deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, que é do PDT de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.